Meus amados irmãos, raramente uma igreja tem um privilégio tão grande como esta, de ouvir a palavra de dois pastores, um desde a Europa e outro aqui de São Paulo. Raramente a igreja tem o privilégio de ouvir a oração de três pastores que integram esta igreja, a primeira igreja batista do Brás. Mas o maior privilégio de todos é ouvir a voz do bom pastor. Aquele bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que morreu por nós e ressuscitou, e com ele ressuscitamos. Por isso que o tema desta manhã é Igreja, Comunidade da Ressurreição. O esboço da minha mensagem é o boletim. Eu sei que vocês precisarão de lentes para ler, porque a letra é miudinha. Mas vejam lá, Igreja, Comunidade da Ressurreição. Colossenses 3, de 1 a 17. Vocês sabem que quanto mais lemos a Bíblia, mais nossa mente e nossa vida são abençoadas. É uma coisa maravilhosa. Estive ouvindo a respeito de uma pesquisa feita nos Estados Unidos com milhares de pessoas e a importância da leitura da Bíblia. Como a leitura da Bíblia, frequentemente, abençoa as pessoas. E nós queremos cultivar isso. Aliás, eu vou trazer esse pequeno vídeo para vocês ouvirem, para vocês verem. Mas vejam só esta passagem bíblica lá de Colossenses 3, de 1 até versículo 17. Vamos ler? Está ali coberto o texto. Cancele isto aí, não é? Está mandando cancelar. Eu estou lendo. Mas vamos ver o texto. Se não, vou pedir que vocês abram a sua Bíblia, ou abram o seu canivete. Porque uns trazem espada, outros trazem um canivete, desse tamanho. Nunca vi fazer guerra com canivete. Nunca vi. Guerra de canivete não existe. Mas com a palavra, sim. Está havendo alguma dificuldade no nosso computador? Se não, nós vamos ler. Eu trouxe a espada. Aqui está. É a minha que não está sendo. Isso chama maldade. Não é? Eu vou ler. Deve ser algum corintiano. Então, vamos ler aqui o texto. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o outro bem forte. Vamos ler em pé. Em pé, a palavra de Deus. Ou é gente do Corinthians ou da Água Santa, não sei. Vamos ver. Já que fostes, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, vejam só a conclusão a que Paulo chega. Se já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas do alto, ter a mente voltada para o céu. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Nelas também andastes, no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas.
Não mintais uns aos outros. Mentira, tolerância zero. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo e em todos. Paciência é vírgula, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E tudo quanto fizerdes, tudo, palavras, ações, tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, como se Ele estivesse fazendo, dando graças por Ele, a Deus Pai. Amém. Queiram sentar-se. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, a morte vicária, isto é, a morte de Cristo em nosso lugar, e a ressurreição de Jesus Cristo constituem o âmago, o coração da mensagem cristã. Sem a cruz, estaríamos perdidos com ela, mas sem a ressurreição que se lhe seguiu, estaríamos desencantados com a vida. A semelhança dos caminhantes de Emaús antes de conhecer o Cristo redivivo. Bendito seja Deus, porque enviou o seu Filho e Ele morreu por nós. Bendito seja Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte. Hoje celebramos a morte da morte. A morte eterna, que era o destino de todos. Mas hoje temos vida e com Cristo, pela fé nele, ressuscitamos. Bendito seja Deus, porque enviou o seu Filho e ele morreu por nós. Bendito seja Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. Bendito seja Deus, porque ressuscitamos espiritualmente com Cristo e seremos ressuscitados com corpos espirituais no dia do Senhor. Pois bem, qual será a relação da igreja com a ressurreição? Eu estou lendo o boletim. Então levem para casa e leiam. Leiam essas passagens bíblicas. Eu vou fazer um teste em breve. Vou distribuir como encarte do boletim. Vocês vão me devolver, vou dar notas. É preciso que a gente aprenda a palavra. Na escola é assim. A igreja é a escola de Deus. Temos que prestar contas. Pois bem, eis algumas convicções de minha fé formadas nas Escrituras Sagradas e que a reafirmo na manhã deste dia. Eu tenho 7 afirmações. Eu gosto do número 7, o número da plenitude. Primeira afirmação: a igreja é fruto
e comunidade da ressurreição. Portanto, não pode ser uma comunidade triste, uma comunidade voltada para as ambições da terra. A comunidade da ressurreição há de pensar nas coisas que são de cima. É o céu que comanda a nossa vida, não é a terra. Não é nossa mente que comanda a nossa vida, é Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Cristo opera em nossa mente e quer que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, a igreja veio à luz e apareceu bela no dia de Pentecoste. 10 dias depois da ascensão, como fruto do Cristo vivo. Atos 2 é a certidão de nascimento da igreja cristã. Se vocês quiserem ver a certidão de nascimento, lá está. Como é maravilhoso pensar nisso. A igreja como comunidade da ressurreição. A igreja existe, esta igreja, todas as igrejas, e a igreja em sentido mundial. A igreja existe e vive pelo poder da ressurreição. Se Jesus não ressuscitasse, e o mesmo poder que o ressuscitou do Espírito Santo não atuasse em nós, nós seríamos uma comunidade triste. Não cantaríamos, por exemplo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós não teríamos esperança. Então, nós somos uma comunidade que a existir e viver pelo poder da ressurreição. Reparem que é o Cristo vivo que disse aquelas palavras que estamos repetindo neste mês de missões, em Mateus 28, 19 e 20, que peço à mídia que reproduza, porque essa palavra tem que ficar em nossa mente e a mover nosso coração. Mateus 28, 19 e 20, que está ali, não é? Está lá. Vós sereis minhas testemunhas, indo por todo o mundo. O imperativo no grego não está no ir, está no fazer discípulos. Vejam o mandamento do Cristo vivo. Ele diz, é-me dado, portanto, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, porque Ele tem todo o poder, tem o poder de ordenar, de mandar, de dirigir a sua igreja. É o cabeça da igreja. Portanto, vamos dizer juntos? Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Que esta igreja, que todas as igrejas personifiquem, personalizem esse mandamento dizendo, nós iremos por todo o mundo. Temos missionários que não são sustentados, não são mandados por nenhuma junta missionária, vai lá na Índia. Eu li a respeito deles e devemos orar por eles. Devemos orar. Estão realizando a obra do Senhor. Nós temos missionários em outras partes do Brasil. Nós estamos ajudando a sustentar obreiros que vão para o campo missionário. Então, nós estamos participando desta obra. Mas Atos 1:8, que está reproduzido em parte nesta parte do versículo, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Reparem que o Senhor não só nos dá a missão, mas nos dá a capacitação. Você tem
vergonha de evangelizar. Você não sabe evangelizar. Você não sabe abordar uma pessoa com a mensagem do Evangelho. Talvez seja esse o seu caso. Pois olha, se você orar e pedir ao Espírito de Deus que o habilite, que lhe mostre as pessoas a quem você deve alcançar, Ele vai dar palavras a você, que você nem imagina. Você vai começar a falar e a testemunhar e a falar da própria experiência sua com Jesus, que as pessoas serão tocadas. Ah, meus irmãos, o poder para o testemunho do crente individualmente e da igreja vem do céu. Por isso, pensai nas coisas que são de cima, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Nós já recebemos. Então nós vamos ler esse texto aqui de maneira diferente. Eu quero convidá-los a pôr na primeira pessoa do plural. Então vou dizer assim: nós recebemos poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós, e seremos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, tanto em São Paulo, como em toda a Judéia, todo o estado de São Paulo e Brasil, e até no estrangeiro. Vamos assemelhar Samaria a Paraguai, já tivemos guerra com Paraguai, e no futebol, Argentina, não é? Então, Paraguai ou Argentina, e até os confins da terra. Vamos ler juntos? Recebemos poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós, e seremos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, em São Paulo, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta igreja é lembrada todo domingo, quando entra neste tempo, deste mandamento. Eu ainda não vi em lugar nenhum do mundo uma igreja que tenha algo tão belo como tem esta igreja. Esta visão da sua missão no mundo. Ah, meus irmãos, a igreja vive no poder da ressurreição. A igreja mostra no dia a dia da vida de seus membros as evidências da ressurreição. Vocês sabem que houve um homem que ganhou almas sem proferir uma palavra sequer? Vejam lá, João, capítulo 12, versículo 11. João 12, 11. Vejam esse homem. Ele ressuscitou. Lázaro estava morto. Eu já entrei na sepultura de Lázaro, lá em Betânia. A gente desce uns 6 metros, lá no fundo. Lá estava ele sepultado. Mas Jesus chegou à beira da sepultura e gritou: Lázaro, fora! Não é sai para fora, sair é sempre para fora. Para dentro é entre. Então, Lázaro, fora! E Lázaro saiu. Agora vejam o seguinte, olha o que diz o texto. Por causa dele, muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus, por causa de Lázaro. Só que ele saiu da sepultura, não saltitante, não gritando ou cantando, ele saiu amarrado, com bandagens no rosto, com bandagens nas mãos, com bandagens nos pés. Ele não conseguia andar direito, ele não conseguia fazer algo com as mãos, ele não conseguia enxergar bem. Sabe o que Jesus falou à família, aos discípulos? Desatai-o e deixai-o ir. A igreja faz isso com os recém-convertidos, com os recém-ressurgidos. A pessoa vem toda amarrada, com sinais da morte, com sinais ainda do pecado, e a igreja vai trabalhando doutrinalmente, formando discípulos, e a igreja vai tirando aquelas bandagens,
As pessoas podem enxergar, depois podem servir e depois podem caminhar. É uma maravilha a igreja. A igreja é de ressuscitados, cuja vida toca na vida de outros, e a igreja é de ressuscitados que ajudam os novos ressuscitados. É uma maravilha isso, gente. Eu penso na igreja como um instrumento de Deus para abençoar o mundo. Mas isto porque é a missão da igreja, missão que o Senhor estabeleceu. A igreja, meus irmãos, por outro lado, ela não só lá no trabalho em que você está, lá no seu prédio, lá na escola em que você estuda ou ensina, as pessoas veem você, o seu jeito, sua maneira de falar, sua maneira de levar a sério as suas responsabilidades, sua maneira de tratar as pessoas, de olhar as pessoas, vê em você as marcas de alguém ressuscitado em Cristo. E aí, creem em Jesus. Agora, se não vem, vão crer em quem? Eu já ouvi a respeito de um homem incrédulo que disse o seguinte: olha, eu até que gosto do Evangelho, mas nem todo cristão está vivendo como deve. Fazendo coro com Ernst Bloch, que definiu o cristão como um indivíduo que no domingo confessa os pecados da semana anterior e que vai repetir segunda-feira. Isso não é cristão. Esse engana. A sua vida não é de queda em queda, é de degrau em degrau, você sobe. Pode até levar um tombo, como eu levei hoje, de manhã, no degrau. Eu caí. Eu fui me arrastando para a escada, porque eu não conseguia levantar. Com a idade que eu tenho, fica difícil. Você que é novo, me lembro quando era novo, caía e levantava. Uma beleza. Hoje não. Se eu cair, eu preciso me escorar. Eu então fui, desci o terceiro degrau, segurei no corrimão e subi, levantei. Imaginei, estou todo sujo, mas o pessoal do meu prédio cuida tão bem do prédio que eu levantei limpo. Coisa impressionante. Meus irmãos, a nossa vida tem que revelar a vida nova que Cristo nos deu. Ele, sem palavras, muitos foram alcançados, abandonavam os judeus e criam em Jesus. Será que muitos estão no seu ambiente, de sua influência, deixando o mundo, deixando o pecado para seguir a Cristo? As pessoas têm vontade de mudar de vida e ser parecidas com você? Eu já ouvi de pessoas que dizem: eu não sou crente, mas quando eu for, eu quero ser como fulano de tal, como aquele meu funcionário, como aquele chefe do almoxarifado, em quem a gente pode confiar, como aquele professor que não falta às aulas, é pontual, é simpático, comunica com graça o seu ensino e mostra o seu caráter, homem verdadeiro, homem justo, uma mulher verdadeira, justa. Sim, meus irmãos, a igreja mostra na vida de seus membros as evidências da ressurreição. Por isso que é comunidade da ressurreição, de gente ressuscitada com Cristo. Ademais, meus irmãos, a igreja é a comunidade da esperança. Nós vivemos num mundo sem esperança. Aliás, Paulo, falando a respeito dos Efésios, cuja carta estamos estudando, ele diz que antes vivíeis distantes das promessas de Israel, vivíeis sem esperança e ateus no mundo, sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo, chegastes perto. Então, nós somos gente prisioneira da esperança. É interessante que a esperança tem por símbolo algo muito interessante. Vocês sabem qual é o símbolo da esperança? Qual é o símbolo da esperança? Se alguém souber, fale bem alto. É a âncora.
O autor de Hebreus fala aí nisso, que a nossa fé é como âncora, a nossa esperança está plantada no trono da graça. A nossa esperança não está aqui, não está nesta vida, porque se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Dilo Paulo. Mas nós temos esperança de vencer com Cristo as aflições, as tristezas, as perdas de bens materiais, perdas de emprego, perdas de família, perdas de relacionamento. Nós temos em Cristo esperança. Amanhã será melhor. Deus tem um futuro para mim. Eu acredito no Senhor. O Senhor ressurgiu, eu posso ressurgir também. Eu estou nas cinzas. Eu me sinto como que dentro de um túmulo, mas o Senhor vai ressuscitar a minha esperança. Sim, a igreja, meus irmãos, é comunidade da esperança. Vejam 2 Pedro 3,12. No boletim o Pedro está com P pequeno, mas Pedro é Pedro mesmo, é grande. Pedro o Grande, parece o nome do imperador. 2 Pedro 3,12. Vamos ver o que está lá. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. É o dia da vinda do Senhor. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão, como derreteram com as explosões de Hiroshima e Nagasaki. Meus irmãos, o fim do mundo vem, Jesus vem, nós temos esperanças de justiça, podemos ser injustiçados no mundo, podemos ser perseguidos no mundo, podemos ser prejudicados por causa da nossa fé, podemos ser demitidos de nosso emprego. Mas nós sabemos que somos mais do que vencedores, porque Jesus está conosco. Nós vivemos presos na esperança. Nossa âncora não está aqui, está lá. Sim, meus irmãos, a igreja também, em face da ressurreição, ela se assemelha aos discípulos de Emaús, sobre os quais o pastor Ricardo Aracaque falou, o que mencionou. Eles eram desanimados. A nossa esperança estava naquele mestre. E agora morreu, foi sepultado e morreu como um malfeitor, tendo por vizinhos um ladrão de um lado, um malfeitor de outro. Pois bem, vejam só o que vai acontecer. Eles são tristes. O diálogo deles não é um diálogo, é um monólogo a dois, que falam as mesmas coisas, sentem as mesmas coisas. Aí aparece o estranho. Que é que vindes conversando e falando durante a caminhada? Ué, tu não sabes o que aconteceu? Quais? Meus irmãos, Jesus é o maior psicólogo do mundo, porque o psicólogo quer que a gente fale. É a anamnésia de toda a nossa vida. O que aconteceu? Não sabes. Tu és o único que não sabes. O que mais sabia. Jesus é assim, ele se identifica conosco. Jesus ouve a reclamação daqueles homens. Tardos de coração. Não sabeis o que as Escrituras dizem? Moisés, os profetas. E Jesus, começando lá no Antigo Testamento, foi contando tudo, foi a caminhada bíblica de uma escola dominical itinerante, porque foi dominical, foi no domingo. Uma escola itinerante, iam caminhando e Jesus falando, e Jesus explicando as Escrituras, e o cumprimento das Escrituras naquele sucesso ou insucesso para os olhos humanos. Meus irmãos, que maravilha aconteceu. Eles ficaram tão felizes, o semblante deles mudou, o coração deles mudou. Chegando a Emaús,
Jesus fez menção de ir adiante. Ele disse: nós não podemos perder essa companhia. Um deles tinha casa lá, ou os dois tinham, não sei, mas foram para a casa de um deles. Senhor, fica conosco, que é tarde. Há perigo na caminhada. Fica quando Jesus entrou. Eles então prepararam a mesa, o pão, o cálice, e pediram a Jesus que orasse, desse graças. Quando Jesus tomou o pão para dar graças, eles viram os sinais dos cravos, e Jesus desapareceu. Aí um olha para o outro e diz: o nosso coração não ardia, não pegava fogo, porque coração de crente ressuscitado pega fogo. Não ardia o nosso coração, não queimava o nosso coração dentro de nós, quando ele abriu as Escrituras e nos falou delas e do que elas diziam sobre ele. É Jesus. Sabe o que eles fizeram? Com o medo que haviam revelado ao falar a Jesus que ficassem com eles. Eles voltaram naquela mesma hora para Jerusalém. Uma igreja ressuscitada é comunidade que, à semelhança dos discípulos de Emaús, volta à comunhão dos fiéis e ao serviço, com alegria e coragem. Se você, membro desta igreja, ou de qualquer outra igreja, está afastado, está longe, está triste, está amargurado, com Deus ou com pessoas humanas, conheça o Jesus ressuscitado. Lembre-se das suas mãos feridas com as marcas dos cravos. Leia a Bíblia, aprenda da Bíblia, que a Bíblia se cumpriu em pormenores na vida de Jesus. Volte para a igreja, vá para o lugar onde os irmãos estão reunidos. E eles foram e contaram a história do encontro com Jesus no caminho da tristeza, da amargura, do desengano. Como a igreja tem de voltar à vida comunitária. Mas a igreja há demais, eu tenho de terminar. Vocês estão aqui desde as 6 horas. Alguns não vieram não, só vieram às 9. Jesus acordou cedo. Eu citei na primeira mensagem de hoje, palavras do padre Antônio Vieira: quem mais ama, acorda mais cedo. Quem mais ama, mais madruga. Por isso Jesus acordou primeiro do que Maria Madalena, depois ela. Mas o amor de Madalena foi resposta ao amor de Jesus. Por isso Paulo diz, aliás João diz, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos dizer essa frase? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus! Quando eu penso em Jesus, de braços abertos, eu não posso ficar de braços cruzados. Quando eu me lembro de Jesus sofrendo as dores no Calvário, eu não posso ficar parado, eu tenho que avançar. A primeira vez que fui a Israel foi em 1975. Eu saí do Congresso Batista Mundial em Estocolmo e fui com um grupo que ia para Israel. O grupo me convidou para ir, baratinha a ida dali para lá, $500, e eu fui. Meus irmãos, ficamos 5 dias, mas no domingo, nós saímos, eu e outro pastor, passamos pelo Vale de Inom, subimos, entramos na cidade e fizemos a Via Crucis, o caminho da cruz. Já contei isso aqui. E chegamos ao lugar da flagelação, quando Pilatos permitiu que Jesus fosse flagelado, fosse espancado, fosse ferido. Lá há uma capela, feita pela Igreja Católica. E na fachada da capela, existem essas palavras, estão em latim. E eu li palavras de
Jeremias, das Lamentações de Jeremias. Vede, ó vós que passais, se há uma dor maior do que a minha dor. A dor de Jesus foi a maior dor para salvar você, para salvar a mim. A nossa vida agora é dele. Nós não temos nada. Tudo é dele. Fostes comprados por bom preço. Portanto, nós somos uma comunidade conquistada pelo Senhor. E devemos voltar à igreja com alegria, coragem, para pregar o Evangelho. Vejam só, Lucas 24, 32 a 34. Eu acho linda esta passagem bíblica. Lucas 24, 32 a 34. Vocês já notaram as palavras que Jesus proferiu? Vejam só o que está lá na sua Bíblia. Se você tem a Bíblia aí. Eles disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11. É uma distância de 11 quilômetros, um pouco mais. Já estive lá nas ruínas de Emaús. Voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Meus irmãos, como é maravilhoso saber isso. Nós estamos estar reunidos, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja é comunidade dos ressuscitados que vão ressuscitar. Se Jesus vier e nós estivermos vivos, seremos transformados em corpos glorificados, adaptados ao céu. Nosso corpo não resistiria ao céu. Agora, os nossos queridos que partiram vão ressurgir. Eu costumo dizer nos cemitérios, onde faço cerimônia de despedida, eu digo, olha, estes serão dos lugares mais populosos. Mas eu disse isso agora no sepultamento do pastor Moacir Tang. Aqui ficará cheio de gente. Gente que vai ressurgir, que ressurgirão tanto os salvos como os ímpios. Só que os salvos para a vida eterna, para o encontro com Jesus. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Como é maravilhoso ter essa esperança e mantê-la acesa. Somos comunidade de ressuscitados que vão ressuscitar fisicamente. E a igreja tem como missão o querigma da ressurreição e o discipulado. O que é o querigma? É a apresentação do cerne da doutrina cristã, da mensagem cristã. E na doutrina cristã, a ressurreição é central. Morte sem ressurreição não valeria. Continuaríamos tristes neste mundo. Mas Jesus ressurgiu. Vejam Atos 1:22, para terminar. Estamos lá no item 7. Atos 1:22. Começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu. Um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. A escolha de um substituto de Judas era de alguém que testemunhasse a ressurreição. Escolheram Matias. É verdade que Jesus vai escolher depois Saulo, mas aparece depois da ressurreição, fora de tempo, como um abortivo. Paulo diz isso. Paulo tem como central em sua mensagem, em seu querigma, a ressurreição de Cristo.
e dedica, do capítulo 15 de 1 Coríntios, 58 versículos, à doutrina da ressurreição. E termina esse capítulo dizendo, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá em Atos 17, 30 e 32, Paulo está no Areópago de Atenas, em que fiz referência hoje de manhã. Aliás, primeiro na praça, agora ele, no mercado, que era na praça, agora é mercado, daí que vem agorazo, comprar no mercado. Os filósofos epicureus históricos estavam lá, e então Paulo subiu com eles ao Areópago. Eles queriam ouvir Paulo, e Paulo então falou. Deus, apresentou Deus como Criador, como aquele em quem nos movemos e existimos. Lembram-se disso? Pois bem, Paulo termina a mensagem dizendo, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todo homem e em todo lugar que se arrependam, porque vai julgar através do varão que destinou a seu juiz, o seu Filho, Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Quando os filósofos ouviram falar de ressurreição, em que os coríntios não criam, em que os atenienses não criam, então disseram, sobre isso te ouviremos outra vez. O filósofo é sempre a pessoa aberta para dialogar. Te ouviremos outra vez. Mas o Areopagita se converteu. E há uma igreja em Atenas. A gente passa de frente ao templo dela, que é a igreja que dá nome, que tem o nome daquele que se converteu. Ah, pastor, converteu tão pouca gente, o discurso de Paulo foi apenas intelectual. Vai pregar na academia de letras, ou na academia de filósofos, e conte o número de conversões. O sábio, o culto, o filósofo, tem vontade de crer e não consegue, porque para crer tem que ter a simplicidade da criança, não a esperteza do sábio. Ah, meus irmãos, como a missão da igreja é falar da ressurreição. Qual a prova que você tem que Jesus ressuscitou? Falei com ele hoje de manhã. E eu sou uma prova também que ele me ressuscitou. Que esta igreja seja efetivamente uma comunidade da ressurreição, que ela impacte este bairro de tantas igrejas, que ela impacte esta cidade, que o pastor Ricardo Aracaque encontre uma comunidade comprometida com Jesus e comprometida a viver a nova vida que Ele nos infunde, Ele que é o autor da vida. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Que a tenhamos, e que nós celebremos a nova vida em Cristo. Amém. Deus nos abençoe.